Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 34 minutos. Hoje é terça-feira, dia 26 de janeiro. Veja agora comigo os destaques de hoje. Polícia na caça dos traficantes. Operação investiga venda de drogas por teleentrega. Os bandidos criaram um esquema para receber pagamentos de usuários através do auxílio emergencial. Pode uma coisa dessas? Há exatamente um ano, a intolerância destruiu uma família em Porto Alegre. Uma briga de trânsito deixou 3 pessoas mortas e uma criança de 7 anos sem o pai, a mãe e o irmão. Nossa equipe conversou com exclusividade com a família das vítimas. Não deixa em branco as coisas que ele pergunta, não é? Ele tem que saber. É complicado. Um policial militar é investigado por tentativa de feminicídio. O homem bateu na ex-companheira com socos e chutes. Tudo foi gravado pelas câmeras de segurança. No estado, pelo menos 8 mulheres já foram vítimas de feminicídio só este ano. Uma notícia ruim nunca vem sozinha. Depois da derrota no Grenal, o Grêmio perde um de seus principais jogadores por lesão. Mas quando a notícia é boa, veja a festa no vestiário colorado após a vitória no Clássico. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar. Nesse momento, 29 graus aqui em Porto Alegre. Teremos uma tarde de muito calor. Qual o grande destaque da previsão do tempo, Stael Cias? O destaque é a tendência de muita instabilidade. 5, 10, 15 dias pela frente com chuva. Quase todos os dias, alguma parte do Rio Grande do Sul tem chuva e temporais. Por um lado, preocupa, porque nós teremos aí vendavais, muitos raios neste período, transtornos. Mas, por outro lado, tem uma excelente notícia. Opa. Prestem atenção, algumas áreas do Rio Grande do Sul podem ter o fim da estiagem. A notícia mais esperada, certamente, dos últimos 12, 13 meses aí no Rio Grande do Sul. Daqui a pouco a Stael Cias traz todos os detalhes da previsão do tempo, tarde de calor, risco de temporais. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos rapidinho com muita, mas muita informação para você. Até já. Quem quer envelhecer? Ninguém, não é mesmo? Com o passar dos anos, a nossa pele, ela perde elasticidade, começa a surgir rugas e flacidez. Por isso, você precisa fazer a reposição de colágeno para manter a sua pele sempre jovem. A maioria dos colágenos existentes são em pó, não são práticos, são difíceis de preparar e eles não têm sabor agradável. Pensando nisso, a tecnologia alemã associada à cosmética francesa desenvolveu Fixaderme. Fixaderme é a inovação e revolução na reposição de colágeno. Fixaderme é a primeira goma mastigável de colágeno Verisol e o que é melhor, é o único enriquecido com coenzima Q10 e vitamina C, o que potencializa a absorção do colágeno, ajudando a prevenir o envelhecimento da pele. Fixaderme são deliciosas gomas sem açúcar que podem ser consumidos de forma prática, também por diabéticos. Experimente Fixaderme, seu novo jeito de fazer a reposição de colágeno. Os resultados vão te surpreender. Fixaderme, sua pele nova, de novo. Muito bem, agora faltando 20 minutos para o meio-dia, vamos aos destaques da edição de hoje com os nossos colegas Lucas Abate e o Guilherme Roquete. Começamos com o Lucas. Qual é o destaque de hoje? Bom dia, Lucas. Bom dia, André, e a todos que nos acompanham. A morte de uma família por uma briga de trânsito no bairro Lami completa exatamente um ano hoje, um ano de saudades e luta por justiça. Vamos contar como está o menino de 8 anos que perdeu o pai, a mãe e o irmão. E também atualizar como está o andamento do processo é daqui a pouco. Em seguida, obrigado, Lucas. Agora, Guilherme Roquete, bom dia. O teu destaque de hoje, Guilherme. Bom dia, André. Bom dia a todos. A gente vai contar por que uma mulher foi jogada para fora de um carro em movimento. Deus. Foi no litoral norte, na RS 030, lá perto de Tramandaí. Daqui a pouco todos os detalhes sobre essa história que movimentou a Polícia Rodoviária Estadual. Até daqui a pouco. Obrigado, Guilherme Roquete. Bom dia, Glauco Paz.
casa. Como está, Glauco? Bom dia, André. Preparado para o grande sábado de decisão da Libertadores, André? Sempre ligado, sempre conectado. Afinal de contas, somos a casa da Libertadores, a grande final no dia 30, aqui no SBT, não é mesmo, Glauco? Isso mesmo, com um estoque de biscoitos Zezé. Mas a gente fala, além de Libertadores, é claro, da dupla Grenal. Porque você falou no início, aliás, que texto maravilhoso seu, André. Nunca uma coisa ruim vem sozinha, vem acompanhada de outra. No caso do Grêmio, olha só, ficar sem o capitão, inclusive na decisão da Copa do Brasil. Que coisa, hein? Já do outro lado, nada como uma vitória em Grenal. O clima no Beira-Rio de candidato a título brasileiro não podia ser melhor. A gente mostra daqui a pouco como foi a festa depois de quebrar a invencibilidade em clássicos, tá bom? Muito bem, já fica comigo, Glauco, 11 horas e 43 minutos. Os criminosos furtaram uma moto, levaram uma moto lá na região central do estado, lá em Santa Rosa, mais noroeste, né? E o que mais impressiona, hein, ô Glauco, é a tranquilidade desses criminosos, a maior tranquilidade. Conta pra gente o que aconteceu em Santa Rosa. Eu acho até que eles estão fazendo maquiagem. Eles sabem que estão sendo vigiados, tem câmera, mas não se importam com isso, André. A ação está cada vez mais comum e eles não se preocupam. Nas imagens de câmeras de monitoramento de um condomínio, a gente pode ver o momento em que eles chegam até essa moto como se fosse deles, ou seja, na maior cara de pau. O proprietário explicou à polícia que localizou a moto entre hoje e ontem, quer dizer, foi uma coisa recente. Amanhã à tarde ele vai ao guincho recuperar o veículo, ou seja, ele conseguiu recuperar a moto, mas não invalida a importância dessas imagens aí, de ver a audácia, a ousadia, como está sendo tratado, né, nesse momento a segurança pública. Olha, eu não tenho moto, não sou fã de moto, mas eu sei que tu és um motoqueiro, não é? E eu sei que o Guilherme Roquette é especialista em veículos automotores e pode nos dar uma dica, Guilherme Roquette, com relação a como a gente proteger, por exemplo, uma moto, porque o seguro da moto ele é bastante caro, né? Existe alguma maneira da gente tentar proteger um patrimônio como esse, hein, Guilherme Roquette? Pois é, André, eu tive moto também até pouco tempo atrás, até o início agora de janeiro, quando eu acabei vendendo ela, e sempre era um risco quando estacionava na rua. E assim como o carro, a gente fica sempre refém e à mercê. É muito difícil de conseguir proteger esse patrimônio. Eu já tive o caso de estacionar minha moto e ao invés de amarrar a corrente na roda e no corpo da moto, em cima do banco, eu acabei amarrando a moto numa placa de trânsito, porque foi a alternativa talvez mais segura que eu encontrei naquele momento. A gente sempre fica à mercê dos bandidos. Minha moto não tinha seguro, era uma moto comum, 125 cilindradas, e que eu acabei até vendendo porque desisti um pouco nesse momento de andar de moto, por enquanto. Mas é muito difícil da gente tentar realmente proteger esse patrimônio, porque por mais que ela não seja tão cara quanto o carro, normalmente quem compra acaba não fazendo seguro porque é um bem de menor valor e muita gente não tem tanto dinheiro. Eu não tinha seguro na minha moto, por exemplo. Então a gente acaba se sujeitando a toda essa situação. E como ela, entre duas pessoas, era uma moto muito fácil de carregar, a gente acaba tendo que optar por algumas coisas. Eu tinha aquela trava de segurança e sempre quando eu deixava na rua, dava um jeito de trancar a moto e deixar com a trava. Mas é claro que isso não é uma garantia. E aí, Glauco? Olha, André, a informação que a gente recebeu agora há pouco é que a ajuda de informações de populares fez com que essa moto fosse encontrada. Né? Agora, os responsáveis, ainda não. O jeito é atar a moto, passar corrente, mas nem sempre é garantia de nada, né? E até porque os criminosos, eles têm sempre uma agilidade, né? Ou então vem disfarçando e tudo mais, né? Então, tem que ter alguns cuidados, imagina, cuidados básicos, por exemplo, aonde estacionar, um local que tenha um pouco mais de movimento, mais iluminação também, né? Agora, a culpa é do proprietário? É claro que não. Mas, infelizmente, nos dias de hoje, a gente tem que redobrar a atenção. Para quem está chegando agora, 11 horas e 47 minutos, nós estamos mostrando aí as imagens de câmeras de segurança que gravam o momento em que criminosos levam uma moto. E eles chegam com a maior tranquilidade, essa é a característica, né? Para não disfarçar aquela coisa toda, vão rodeando ali o objeto de desejo e
vão lá e levam embora. Neste caso, o que é muito difícil, não é mesmo, Glauco e Guilherme, o proprietário conseguiu reaver, mas porque teve a colaboração de pessoas que fizeram uma denúncia, na verdade. É a denúncia anônima. Olha o transtorno, André. Olha o transtorno. O proprietário ele tem que registrar a ocorrência. Primeiro ele acaba se desesperando, né? Se eu não visse a minha moto na rua, eu ia dizer, bom, perdi e acabou, né? Vou ter que achar outra, ver outra. Bom, aí tu encontra, vai na delegacia, registra, aparece a moto, vai no Detran, localiza, reconhece, retira. Olha o transtorno que isso gera. Olha o problema maior que isso acaba agravando depois. É verdade. Ô, André. Diga... Só para terminar, tem que torcer ainda para o ladrão não se acidentar, não atropelar alguém, porque senão é mais incomodação ainda para o proprietário. Na verdade, assim, para desmanchar, para passar a moto adiante, é muito rápido de acontecer, né? Então, é por muita sorte que isso aí conseguiu reaver a moto, graças à denúncia anônima. Muito bem, atenção, 11 horas e 48 minutos. Preste atenção nessa história aqui que eu vou contar para vocês. Porque a polícia está caçando traficantes. Uma operação está investigando a venda de drogas por teleentrega. E os investigados, eles criaram um esquema, criaram uma empresa de fachada para receber, sabe como, os pagamentos? Através do auxílio emergencial. Por isso, nós vamos conversar agora ao vivo com o colega Lucas Abate, que tem os detalhes sobre esta investigação e, inclusive, a ação da polícia aqui na região metropolitana, não é mesmo, Lucas? Pois é, André, e a gente lembra bem que essa questão do auxílio emergencial tinha 2 calendários, né? Um primeiro que a pessoa recebia o crédito na conta e um segundo calendário para fazer o saque em espécie. E muitas vezes a pessoa estava com dinheiro lá no aplicativo Caixa Tem, mas não poderia fazer o saque, tinha que esperar um prazo aí de mais ou menos 20 dias. Esse dinheiro era só usado para pagar contas, boletos, conta de água, conta de luz, mas o que os criminosos fizeram, André? Criaram uma empresa de fachada, um CNPJ, para emitir boletos e fazer com que essas pessoas conseguissem usar o aplicativo Caixa Tem para pagar o valor das drogas. É uma empresa no ramo da construção civil, depois até daqui a pouco a gente vai conversar com o delegado Rodrigo Caldas, que vai nos dar mais detalhes, mas foi um CNPJ de fachada criado no ramo da construção civil. O que acontecia? A pessoa não tinha o dinheiro disponível ali, mas estava com crédito lá no aplicativo Caixa Tem. O criminoso emitia um boleto e a pessoa pagava esse boleto para pagar, né, para quitar as dívidas com a droga. Então agora, esse programa que foi criado, né, no ano passado pelo governo federal por conta da pandemia e começou a ser utilizado dessa forma pelos criminosos. Hoje, então, a polícia foi atrás, prendeu 4 pessoas com drogas e também com dinheiro. E a gente conversa agora com o delegado Rodrigo Caldas, que coordenou essa investigação. Delegado, como é que chegou essa denúncia para vocês e como é que vocês descobriram, né, a forma de atuação desses criminosos? Bom dia. Bom dia, André. Bom dia a todos. Olá, bom dia. Começou como uma investigação de narcotráfico no município de Canoas. Aprofundando as investigações, descobrimos que também estava ocorrendo o tráfico daqui para Porto Alegre. Aprofundando mais ainda, vimos que estavam sendo utilizados os valores do auxílio emergencial para o pagamento e compra de drogas. Como isso acontecia? Os investigados que foram presos hoje, eles abriram uma empresa de fachada e... Para quê? Para emitir boletos. A época, que nem o Lucas disse, a época em que não se podia sacar o auxílio, só podiam ser pagas contas, essa empresa foi criada para emitir esses boletos e, com isso, os usuários compravam as drogas. Delegado, até a gente ouviu um telefone tocando, que era o telefone do senhor, era um dos apreendidos? Não, era um dos telefones apreendidos, inclusive. Olha, André, que fato curioso, até enquanto a gente conversava, a polícia fez algumas apreensões de telefone aqui, ó, que, claro, serão analisados, agora periciados, tem 3 telefones aqui e o que estava tocando, e um dos telefones dos criminosos que estava aqui apreendido começou a tocar durante a nossa entrevista. Então, um detalhe curioso que aconteceu ao vivo. André, antes de conversar de novo com o delegado, só vou mostrar... vamos ver, não sei, né? É que agora a polícia ainda depende da autorização de quebras de sigilo para analisar tudo isso, mas todos esses telefones
serão analisados. Lucas, só para quem está chegando agora, 11 horas e 52 minutos, nós estamos mostrando aí uma operação da polícia de hoje de manhã aqui em Canoas, na região metropolitana. Olha aí a imagem, arrancaram ali o portão, os policiais, e entraram na residência. Por quê? Porque os criminosos usavam o auxílio emergencial, o aplicativo, eu acho que é o Caixa Tem, né, ô Lucas? Utilizavam o aplicativo Caixa Tem para conseguir receber o pagamento de compra de drogas através desse sistema. É isso, Lucas? É isso, André. Lembra que no Caixa Tem tinha um período em que a pessoa não poderia transferir ou sacar o dinheiro, apenas pagar o boleto. Então, eles criavam empresas para gerar boletos para vender as drogas. André, esse adesivo aqui, ó, é um adesivo que identifica a marca desses criminosos. Uma tradução aqui seria lobo mau, né? Assim, dessa forma que esses criminosos se identificavam e identificavam também as drogas dele. Delegado, isso era uma logomarca que eles vendiam também pela internet, uma forma de identificar a droga. Na verdade, até foi esse o embasamento, né? Foi daí que tiramos o nome da operação, Caçador, né? Por causa do lobo mau, fazendo uma analogia. Na verdade, é o nome fantasia da empresa, da pessoa jurídica, que era utilizada para a emissão dos boletos. Um fato curioso até que dois dos investigados, um deles, eram 3 líderes. Um deles entrava e saía tanto do sistema penitenciário que não deve ter tido a oportunidade. Os outros 2, ambos também foram beneficiários do auxílio emergencial. Retiraram 9 parcelas do auxílio emergencial eles mesmos. Vejam só. André Glauco, o delegado Rodrigo escuta vocês. E esse é mais um detalhe curioso que surge aqui ao longo dessa investigação, que os criminosos também foram beneficiados com o auxílio emergencial e, de repente, até provavelmente daí que tiraram essa ideia, né, de criar uma empresa jurídica para emitir os boletos. O André. Exatamente. Na verdade... Não, delegado, aqui é Glauco, boa tarde, ou bom dia ainda, não estamos ainda no período da tarde. 11h54 agora. 11h54, bom dia então para o senhor. Não, justamente no momento que eu ia fazer essa pergunta a respeito dos auxílios, vocês começaram a falar desse assunto, mas agora a investigação também certamente vai apontar se os auxílios utilizados também eram fraudulentos e quantas pessoas, de repente, envolvidas com tudo isso, né? Não, sim, exatamente. O fato de haver uma empresa que emita boletos para que possa usar os recursos do auxílio emergencial para aquisição, para compra de drogas, isso tem que ser apurado com mais cuidado agora, tanto com relação aos usuários e identificá-los, mas especialmente com relação aos investigados. Inclusive eventual lavagem de dinheiro ou outros crimes que porventura consigamos apurar. Muito bem, estamos conversando com o delegado Rodrigo Caldas, ele é o responsável por essa investigação. Para quem está chegando agora, 11h55, uma operação de agora de manhã, 4 pessoas presas em Canoas. Vejam só a audácia dos criminosos. Eles fizeram um sistema, abriram uma empresa de fachada e eles vendiam, ou seja, comercializavam drogas através do aplicativo do auxílio emergencial. Delegado Rodrigo, o senhor tem uma noção de qual foi o valor movimentado desde o início, né? Deve ter começado ali por abril, maio, mais ou menos. Se tem uma ideia do valor, quais eram os valores lançados através do aplicativo? Pelo que conseguimos apurar, pelo período em que investigamos, conseguimos apurar pelo menos 4 vendas. Eles faziam em torno de 10 vendas por mês. Mas conseguimos apurar pelo menos 4 vendas, claro que temos que apurar de forma mais aprofundada. Certo. Que 4 vendas que ocorreram através desse sistema. Numa delas, inclusive, a menção da totalidade do valor, R$600. Numa outra tem de 200, numa outra tem de 300 e numa última tem de 400, R$450, por aí. Só que agora, aprofundando a investigação também nesse aspecto, a gente vai conseguir chegar
melhor nesse quantitativo, né? Uma deturpação, uma fraude desse recurso do governo. E eles abriram uma só empresa de fachada. Qual era a função social dessa empresa, delegado? O que eles vendiam, né? Ao que conseguimos apurar, é sempre bom dizer indícios, né? Suspeitas, porque não dá para dizer nada com total segurança, né? Tem que haver um processo, claro. Mas por indícios, por suspeitas que conseguimos apurar, foi criada essa empresa, né? Inclusive a razão social era no nome de um dos presos, um dos investigados. Era o nome dele e MEI, o nome dele seguido de MEI, microempresário individual, e o nome fantasia é esse do Lobo Mau, né? Numa tradução literal. E a finalidade, né, da empresa, entre aspas, dizendo, era prestação de serviço de som, de DJ, e para fazer festas. A gente vê na imagem, delegado, que tem um carro onde eles estavam escondendo drogas naquela luz interna, é isso? No forro interno do teto? Exatamente. Esse carro, inclusive, ele pertence a um dos suspeitos, um dos presos, que nós já havíamos prendido ele em flagrante no ano passado. Né? Foi até daí que se originou essa fase da investigação. E ele usava aquele veículo para fazer teleentrega de drogas. Prendemos ele em flagrante com droga no veículo. Desta vez, né, cumprindo o mandado de busca e apreensão na residência dele, além de drogas na casa dele e dinheiro, como tem aqui exposto à mesa, estava o veículo lá e dentro do veículo tinha o que eles chamam, né, um compartimento escondido, que era para transportar drogas. Agora, delegado, muita gente deve estar se perguntando, Lucas, Glauco, muita gente deve estar perguntando, mas como é abrir uma empresa? Como que se consegue abrir uma empresa? É que no caso do MEI, que é o microempreendedor individual, é muito mais fácil de você conseguir abrir, né? Basicamente a internet, né? Exatamente, é um serviço muito simples, mas para que serve? Para tu usar para o trabalho correto, sério, né? Com lisura. E aí, no caso desse criminoso, né? Dessa suspeita, como disse aí o delegado, estava usando como uma empresa de fachada para poder, então, vender e fazer a teleentrega de drogas. Diga, Lucas. Não, André, a gente estava mostrando aqui a marca dele, né? O Lobo Mau, na tradução livre. Mas aqui, ó, outro detalhe que chamou bastante atenção e que até é difícil de a gente encontrar por aqui é o Lobo Guará, né? A nota de R$200 também, que foram encontradas 5 notas com eles de R$200, uma nota que tem sido bastante rara, né? Não é mesmo, delegado? É mesmo. Tudo verdadeiro. Vocês não encontram muito isso com traficante. E chamou a atenção inclusive, também que tem o outro tipo de lobo aqui também. Inclusive a criação, né, a fabricação dessas moedas era inclusive para dificultar a ação de criminosos, né? Me parece que uma das razões foi justamente essa, quando a nota foi lançada pelo Banco Central, não é? André, até teve alguns debates até com relação à lavagem de dinheiro, né, envolvendo essas notas de R$200. Mas esse foi um detalhe outro também que chamou a atenção dos policiais aqui, que não é muito comum encontrar essas notas de R$200 nesse tipo de apreensão. Muito bem, daqui a pouco, obrigado desde já, delegado Rodrigo Caldas aí. Daqui a pouco a gente volta com esse assunto, Lucas Abate. Para quem está chegando agora, meio-dia em ponto, estamos mostrando aí 4 pessoas que foram presas hoje de manhã em Canoas, usavam uma empresa de fachada para fazer teleentrega de drogas. Um detalhe, quem pagava usando o aplicativo, pagava com dinheiro do auxílio emergencial. Em seguida, trazemos mais detalhes e informações, meio-dia e 1 minuto. Atenção, olha só, veja essa imagem aí. O que estavam fazendo esses 2 homens? Estaria consertando um deles a porta da biblioteca lá de Passo Fundo, não é verdade? É Passo Fundo? A biblioteca de Passo Fundo, aí veio um auxiliar ali. O que estavam fazendo esses 2 homens em plena luz do dia? O quê? Daqui a pouco eu conto para vocês o que aconteceu com esses 2 homens que estavam querendo entrar na biblioteca. Seria para ler um livro? Daqui a pouco a gente traz as informações. Meio-dia e 1 minuto agora, o nosso assunto é vacinação.
As vacinas chegaram e com elas, olha, uma enxurrada de boatos e notícias falsas, não é verdade? Os desocupados, né, os mal intencionados, que sempre, infelizmente, sempre tem por aí, estão a toda hora tentando convencer a população dos mais diversos absurdos sobre a imunização. Pois os nossos amigos comediantes Maiquinho Pereira, Índio Ben e o infectologista Dr. Eduardo Sprintz vão nos ajudar a desvendar e desmentir essas notícias falsas sobre a vacinação. Então, fique atento. E uma segunda-feira para entrar na história, 18 de janeiro de 2021. A vacina contra o novo coronavírus está chegando ao Rio Grande do Sul. Opa! Essa daqui eu vou colocar no grupo da família. Mas será que dá para tomar? Eu li de fonte segura que essa vacina aí pode causar um monte de doença. A mulher pode até não conseguir engravidar. Deus me livre, o meu sonho é ser mãe. Isso é pura bobagem. Mas de onde que tu tirou essa informação? Isso é mentira, Jéssica. É de fonte segura sim, tá? Uma amiga da tia Marlene tem um filho que trabalha no hospital, que se dá muito com um médico, que é um médico top, que dá até aula em Massachusetts. É por aí, é assim que se fala. É verdade, ele falou pra mulher dele e esse guri ouviu. E esse médico é top, ele sabe tudo. Mas, meu Deus, que absurdo. Deixa eu colocar alguém que entenda disso aqui na conversa. Doutor Eduardo, explica aí pra gente. Jéssica, a vacina não pode deixar as mulheres estéreis. Isso é uma notícia falsa. Não, e também não é só isso, né? Que eu soube de uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos. Não, é no Paquistão. Não, ou em Alvorada. Eu não vou me lembrar, mas é um desses três que diz que isso aí vai mudar o DNA das pessoas. Não, isso é muito perigoso, que essas coisas que a gente compra da China não dá nem pra confiar que vai chegar. Eu mesmo já comprei coisa da China que demora 3 meses, às vezes fica em São Paulo preso. Aí em São Paulo já pega com água do Tietê, mistura com o que tem na vacina, bota corote, leite com manga. Não, isso é muito perigoso, eu tô fora. Tia Marlene, isso faz parte, mais uma vez, das notícias falsas. Nada disso é verdade. A vacina é composta por uma coisa chamada IFA, que é o ingrediente farmacêutico ativo. Junto desse componente, vem outros componentes que ajudam a essa vacina ficar de forma segura na sua embalagem. A vacina não tem a propriedade de mudar o nosso DNA. Em seguida, a gente vai ter a segunda parte. Cadê o Glauco Paza? Glauco, por isso que quanto é importante, né, Glauco, esse trabalho que a gente faz aqui de conscientizar, né, as pessoas aí usando o humor, os nossos amigos humoristas aí, muito obrigado pela participação. E o doutor Sprintz também, que é médico infectologista do Hospital de Clínicas aqui em Porto Alegre, para a gente, de maneira didática, mostrar de fato, né, como é importante isso, como é importante um canal, emissoras sérias, como a gente procura, né, fazer e explicar. Agora, o que tem de pessoas que começam com essa história de chegar em rede social e vem trazendo alguma novidade, principalmente relacionada à pandemia, a primeira pergunta que eu faço, qual é a fonte? Aí a pessoa é aquela coisa, porque me contaram, porque é a tia, porque não sabe. Então isso é muito importante, a gente precisa ter um cuidado muito grande com a fonte. Glauco. Isso acontece desde que o homem é homem. Antes era fofoca, que passava de um para o outro, chegava no destinatário, uma coisa completamente diferente. Hoje a fofoca vem pela rede social, só que com alguns mal intencionados que fazem de propósito. Essa é a questão. Daqui a pouco tem a segunda parte e a gente já quer convidar, já vai chamando, vai lá no grupo de WhatsApp lá da família, né, Glauco? E vai avisando que tem notícia séria, que a gente vai explicar, vai, né, desvendar alguns mistérios. Eu tenho 3. Vai esclarecer. Né? Eu tenho 3, já vou aqui pro celular. 3 então. grupos, Isso aí, gurizada. Vai chamando todo mundo, porque daqui a pouco tem a segunda parte. Uma maneira muito criativa, com humor,
falando sobre, né, acabando com esses mitos que a gente tem, e são tantos a respeito da vacinação e da Covid-19. E atenção, olha só, a Brigada Militar prendeu 2 homens por tentativa de arrombamento na região norte do estado. Glauco, tá os dois ali disfarçando, e aí o que acontece? Conta pra gente, Glauco. Bom, eu olhei aquela roupa daquele homem ali, achei, é o funcionário, ele tá trabalhando, aconteceu alguma coisa, de repente a porta não abria, tá? Bom, os brigadianos receberam a informação de que 2 homens estariam tentando arrombar a porta da Biblioteca Municipal. Olha os brigadianos chegando ali, tá vendo? Ó, a imagem é muito clara. Esta biblioteca fica perto do centro da cidade. Uma viatura que estava realizando a patrulha foi enviada ao local e tudo aconteceu em plena luz do dia, mas isso também já não surpreende ninguém, convenhamos. Na abordagem, os policiais constataram que um destes indivíduos aí estava na situação de foragido da justiça e mantinha mais de duas páginas de ocorrências policiais, portanto é experiente na coisa. E cabe ressaltar, viu, André, que a praça em que isso aconteceu é conhecida por ser frequentada por usuários de drogas. O que eles queriam dentro da biblioteca, André? O que você acha, hein? Ler? Olha, é que não é. Durante a semana, as portas estão abertas das bibliotecas, né? Com algumas restrições nesse momento de pandemia, mas em geral estão abertas, né, Glauco? Entrar lá para ler, para né? Ter uma ideia de algum trabalho, né? Alguma coisa assim. Infelizmente, não. E ali, ó, tem um que tá disfarçando, ele disfarça. Esse fica só olha, observando. Ele tá meio nervoso, tá vendo que ele tá roendo unha, né? Ele tá ali, assim, atento, olhando para todos os lados, mas não se deram conta que tinha uma câmera mostrando tudo. Foi aí que avisaram, então, a polícia, a Brigada Militar, que rapidamente foi lá e agiu. Repetindo, isso aconteceu quando e onde foi. Tem uma senhora que se aproxima ali, aí eu acho que a polícia diz para ela, né? Faz algum sinal para ela, para não se aproximar, porque estava acontecendo uma revista, e aí ela sai de perto. Isso foi em Passo Fundo, né, Glauco? Isso, por volta das 4h30 da tarde, ou seja, o sol estava forte, como está forte ultimamente, né? Aí os brigadianos receberam a informação, através de uma ligação, de que tinha 2 homens aí, ó, tentando arrombar a porta da biblioteca. Eles chegaram até o local e constataram que um deles tinha nem era uma ficha, isso já era quase um guia de ocorrências policiais. Olha só, a mão direita estava roendo, aquele que está de laranjinha ali, e o braço esquerdo, viu que está imobilizado, Glauco? Já tinha aprontado alguma, tá com o braço imobilizado ali, ó. Ah, então ele queria ler, porque ele queria passar o tempo, porque o braço está machucado, ele não tinha o que fazer, entendeu? Tá aqui, ó, tá com o braço imobilizado aqui, o braço esquerdo, né? Braço esquerdo imobilizado. Sabe-se lá se não é falcatrua também. Ah, vai saber, exatamente. Tá, vai saber. Vamos ver depois na hora que ele... Deixa a imagem rolando, vamos ver como é que foi na hora da abordagem, se ele levantou o braço ou ficou um braço para baixo, né? Parece que esse aí é o braço direito daquele outro que estava arrombando. Ele era o braço... É verdade. Aí, porque o cara não consegue, ele não consegue. Tem uma hora que até levou um susto. Ah, mas ele botou o braço para cima. Viu? Conseguiu botar o braço para cima. E o medo? O medo foi para cima. O medo ali, vencedor. Olha ali, ó, com toda a dificuldade, né, que ele, não sei na hora, porque se é fake... Se é fake esse braço engessado aqui, não parece, porque se ele estava com o braço quebrado, imobilizado, como aparenta, não ia conseguir fazer esse movimento. Repetindo, isso aconteceu em Passo Fundo, no norte do estado. Essas 2 pessoas, um foragido da justiça, tentando arrombar a biblioteca municipal. Será que queriam tentar pegar o que lá de dentro, hein? Não, agora a gente falou aí de livros e tal, mas será que queriam roubar algum aparelho de TV? Não sei, eu sei que a coisa mais difícil é montar uma biblioteca com qualidade, oferecer para a população. Aí vem esses aí para aprontar na biblioteca. E Passo Fundo deve ter uma coleção, certamente, né? O berço, né, da literatura do Rio Grande do Sul, não é verdade? É verdade. Tá aí. Isso aconteceu em Passo Fundo, portanto. Foi agora no final de semana, a gente recebeu essa imagem dessa abordagem que eles não perceberam, não sabiam que tinha uma câmera de segurança. Rapidamente a Brigada Militar foi lá e mobilizou os 2, inclusive que estava com o braço engessado. Até atrás aqui ele conseguiu botar o braço, né? Até atrás aqui da nuca. Agora, a importância da comunidade também se mobilizar, né? As pessoas que viram isso e comunicaram, porque a brigada, a gente sabe, não pode estar em tudo que é lugar ao mesmo tempo, né? Aí a comunidade ajudou, menos mal.
Muito bem, tá aí então. Mostramos aí esses 2 homens que foram presos pela Brigada Militar em Passo Fundo, tentando arrombar uma biblioteca em plena luz do dia. Muito bem, 12:11, agora 29 graus é a temperatura. Atenção, em seguida, Estael Cias vai falar sobre risco de temporais no Rio Grande do Sul. Olha só aí a imagem. Essa imagem é de um policial militar que está sendo investigado por tentativa de feminicídio contra a ex-mulher. O tenente invadiu a casa onde estava a ex-companheira. Isso foi no bairro Lomba Grande, bairro rural aqui de Novo Hamburgo. Foi na noite de sábado. E uma parte das agressões, não foi tudo, não foi só isso, teve mais. Uma parte foi gravada pelas câmeras de segurança. Deixa eu conversar com o Guilherme Roquette, porque este PM já tinha um histórico de violência, Guilherme Roquette. É isso? Exatamente, André. Ele já tinha um histórico de violência contra essa mesma mulher. Os dois tiveram um relacionamento por cerca de 3 anos. Desse relacionamento surgiu inclusive uma filha, uma menina. Só que desde então, desde o início, ele sempre foi violento, de acordo com o relato desta mulher. Inclusive, durante a gravidez, André, ele chegou a apontar uma arma para a barriga da ex-companheira. Até então, os dois ainda estavam juntos, mas ela teve medo de denunciar, justamente porque ele sempre foi agressivo, mas ela decidiu se separar, decidiu acabar com este relacionamento que os dois tiveram. Com medo de denunciar, então, se separaram, ela seguiu o seu caminho. Na noite de sábado, ele bateu na porta da casa dela, lá na Lomba Grande, em Novo Hamburgo. Ela percebeu, desconfiou, foi para a janela ou foi tentar verificar quem era e viu um carro branco estacionado na frente e um vulto. Bom, logo percebeu que podia ser ele. Como ela não abriu a porta, esse homem, André, deu a volta na casa e invadiu a casa por trás. Essa vítima, André, conversou com a nossa produtora Graziela Santos e mandou algumas mensagens de áudio e autorizou para que a gente reproduzisse aqui no SBT, mas com um disfarce na voz dela, justamente para que ela não seja identificada. Mas ela contou como é que este crime absurdo, bárbaro, violento aconteceu. Eu pedi para ele controlar o vocabulário dele, que a bebê estava ali, para ele sair, que outro dia a gente conversava. Mas daí não adiantou. Ele ficou mais brabo ainda e me ofendendo com agressões verbais. Até então eram palavras. Aí nisso ele começou com um tapa. Primeiro foi um tapa, depois um soco na cabeça e assim começou as diversas agressões. André, que vergonha, André. Nossa. Que vergonha. Não, olha o relato assim, dessa mulher, é impressionante. Não, e assusta. Nós, 8 mulheres, eu repito, 8 mulheres já perderam a vida no Rio Grande do Sul somente este ano. Olha essa imagem. Somente este ano. Olha o rosto dessa senhora. Que Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. É algo que, de fato... E esta imagem, inclusive, foi autorizada pela própria vítima para que a gente mostrasse aqui na TV, para que você que está em casa preste bem atenção, porque a gente também, quando se depara com um caso desse, é nossa obrigação denunciar e incentivar a vítima a fazer a denúncia. Mas teve mais, André. A gente tem mais um relato dessa mulher. Ela contou que ela pensou que iria ser morta. Imagina. Depois desses socos, o que ela fez? Ela resolveu, então, ir para frente de casa, onde o prédio que fica na frente da casa dela tem câmeras. Mesmo sem saber se essas câmeras estavam funcionando, ela foi para lá, porque ela achou que ia ser morta. E pelo menos, se por acaso ela fosse, de fato, vítima fatal desse crime, ele iria ter que pagar, porque isso iria ficar registrado. As câmeras registraram a agressão, André. Ele continua agredindo com socos, com pontapés, e toda essa violência absurda, covarde, ignorante, só parou depois que um carro passou por lá e acabou flagrando essa agressão. A gente tem um outro trecho dessa vítima nos contando o que aconteceu. Enquanto eu apanhava de tudo que é jeito, tudo que é forma, pelo corpo todo, eu escutava minha filha dentro de casa chorando. Aí meu namorado tentava proteger ela para ela não ver e não escutar o que estava acontecendo, mas não adiantou. Ela presenciou tudo. Não, é desesperador, gente, é desesperador. Daqui a pouco nós vamos conversar com um delegado que está investigando o feminicídio que aconteceu ali na virada do ano, lá em São Borja, na fronteira oeste do estado. Lembrando, 8 mulheres já perderam a vida no Rio Grande do Sul este ano por feminicídio. É um número preocupante e muito assustador. Daqui a pouco nós voltamos a falar sobre aquele caso, o caso que está sendo investigado.
lá de São Borja. E para quem está chegando agora, nós falamos aí, né? Essa mulher que nos autorizou, inclusive a gravação que ela fez para a gente, explicando o que aconteceu. Ela é ex-companheira de um tenente, né? E foi preso logo em seguida, depois que as imagens foram divulgadas, e que quase matou essa mulher, por pouco não matou, né? Uma questão de detalhe. Muito bem, daqui a pouco falamos então a respeito dessa investigação do feminicídio que aconteceu na fronteira oeste na virada do ano. Meio-dia e 17 minutos agora. Hoje é dia 26 de janeiro. Há exatamente um ano, a intolerância destruía uma família aqui de Porto Alegre. Vocês vão lembrar deste caso. Foi uma briga de trânsito no bairro Lamy, onde 3 pessoas perderam a vida e uma criança de 7 anos está sem o pai, está sem a mãe e está sem o irmão. A nossa equipe conversou com exclusividade com a família das vítimas. Preste atenção nos detalhes. A reportagem é do Lucas Abate. Eu quero falar uma emergência. Eu estou aonde, Rafael? Na estrada do Lamy tem uma velha contando água. Uma criança dentro do meu carro. Alô? Era 26 de janeiro de 2020, um domingo na zona sul de Porto Alegre. A ligação foi feita depois de um acidente e uma discussão no trânsito onde Rafael Zanetti da Silva, Fabiana Silva e o filho do casal, Gabriel Silva, foram assassinados. Matou meu neto com 20 anos, matou a minha filha, que era uma guria trabalhadeira. Não consigo nem falar. Um ano depois, voltamos ao local. A família retornava para casa quando bateu em uma EcoSport parada aqui na estrada Armando Inácio da Silveira. Rafael não parou o carro e começou a ser perseguido por Jonathan Vidaletti e a mãe dele, Neuza Regina Vidaletti. Pouco mais de 4 quilômetros depois, pararam aqui na estrada do Varejão. Durante a discussão, Neuza pegou a arma no veículo e deu um primeiro disparo para o chão. Depois, entregou a pistola para o filho, que executou as 3 pessoas com disparos na cabeça. Jonathan e a mãe fugiram do local. No dia seguinte, a caminhonete deles foi encontrada em um galpão no bairro Lamy. O jovem foi localizado 2 dias depois. Ele permanece preso e responde por triplo homicídio triplamente qualificado. A mãe responde como coautora pelos mesmos crimes, mas aguarda o julgamento em liberdade. Foi uma execução de 3 pessoas a sangue frio em plena luz do dia. Acreditamos sim que haverá um plenário num tempo muito breve e todos os envolvidos pagarão pelo que fizeram. Dessa tragédia, apenas um sobrevivente, o filho de 8 anos do casal assassinado. Saudades, logicamente, perdeu tudo que ele tinha, pai, mãe, irmão. Então é complicado. A família quebrou o silêncio e conversou com uma emissora pela primeira vez. Os avós vivem em São Paulo e ficaram com a guarda do menino. Juntos, eles assumiram a responsabilidade de ajudá-lo a superar o trauma. A gente procura levar a coisa de uma forma que não deixe em branco as coisas que ele pergunta, não é? Ele tem que saber fazer o quê? Ele presenciou todo o ocorrido. E por isso, no dia 1º de março, ele vai enfrentar mais um desafio. Será ouvido como testemunha em uma audiência judicial. É uma modalidade um pouco diferente, porque é uma oitiva de uma criança, né? Enfim, então tem as suas particularidades, mas para essa audiência, este ato também especial ocorrerá. O processo ainda está na fase inicial, em que testemunhas de defesa e acusação são ouvidas. Somente depois, o juiz pode proferir a sentença de pronúncia e levar os acusados para o júri popular, ainda sem previsão de data. Até lá, a família aguarda ansiosamente por justiça. Ele fique preso muito tempo, para ter bastante tempo, né, para pensar. E tirou tudo que o Miguelzinho tinha. Então, pai, mãe e irmã. Lucas, Glauco, a gente lembra muito bem desse caso e eu sei que nós acompanhamos e logo em seguida começou sobre a pandemia, vocês lembram, né? Já um ano atrás. E depois este caso, não que ele tenha sido esquecido, lógico que não,
mas começaram as investigações. Depois nós soubemos que o menino, né, a criança, tinha sido de fato levada para São Paulo para ficar com os avós. Agora, uma pergunta que eu tenho, Lucas, eu não sei se tu conseguiu saber mais detalhes, a gente se preocupa muito com essa criança, como é que ele está conseguindo, a gente sabe que a criança também, ela, de um modo geral, ela é abençoada nesse sentido de compreender, mas a gente se preocupa, como é que está esse menino, como é que está esse garoto, ele já sabe de tudo que aconteceu, até porque ele presenciou tudo, e eu lembro que ele ficou junto ao irmão e aos pais, enquanto que a namorada do irmão estava ali desesperada. Isso a gente chega a mostrar ali na imagem, ou seja, ele presenciou tudo. Ele simplesmente se drama. abaixou junto aos corpos, eu lembro disso, ali, eu fiz a cobertura também, isso. né, André? E ele pedia para que o pai e a mãe levantassem. Foi uma cena desesperadora, presenciada, como você falou também, pela namorada do Gabriel, né, que estava junto no carro. Aliás, eu conversei com o pai dela na época e a vida ficou completamente destruída também. Ela mudou completamente a vida dela, ela não sabia mais o que fazer, tomando remédios. Agora imagina uma criança também que presenciou tudo isso. Não, uma tragédia. Lucas. E André, pelo que diz a família, né, que está com a guarda do menino, que são os avós por parte de pai, o menino, claro, tem todo o acompanhamento psicológico, psiquiátrico lá em São Paulo e está recebendo todo esse apoio. A família disse que como ele presenciou tudo, sabe de tudo que aconteceu, não tem como blindar, então a família adota um posicionamento bem transparente com ele. Quando o menino pergunta, eles contam o que aconteceu, eles tentam ser o mais claro possível com essa criança que agora, né, tem 8 anos, mas já viveu há 1 ano, viveu esse trauma tão grande na vida. A gente até sabe que ele está muito bem, inclusive com os avós, está morando com os avós. Tem uma tia lá que cuida dele também e que tem um filho que regula de idade com ele, então os dois são tratados como irmãos. Então a família diz que de uma maneira geral, na medida do possível, o menino está muito bem agora, está conseguindo ir bem na escola, mas claro, tem todo esse trauma e ele faz um tratamento psicológico constante para tentar pelo menos superar na medida do possível isso. Bom, lembrando que a dona Neuza, ela chegou a ser presa, foi liberada, o filho permanece preso, né? Permanece preso. Aí as imagens da comoção, lembrando que tudo isto começou porque houve uma batida, né? E ele não teria parado, enfim, nada justifica, né? E esse jovem aí, ele trabalhava numa empresa de automóveis, assim, de fazer a recuperação de automóveis, uma oficina, exato. E ele era sistema de instalações, enfim, né? Não, um jovem muito querido de todos, inclusive se ele pudesse levar esse carro que ele bateu, consertaria lá na própria oficina, estaria resolvido. Mas aí, né, 3 pessoas que foram mortas e essa criança aí de 8 anos que está agora morando em outro estado, mas que perdeu os pais e o irmão. E eu lembro que ele dizia, para quem está chegando agora com a gente, 12h 24 minutos, hoje exatamente 1 ano aconteceu essa tragédia aqui no bairro Lamy, na zona sul de Porto Alegre. O Lucas fez uma excelente aí investigação para nos atualizar sobre o que aconteceu, né? Como está o andamento deste caso, pois 1 ano depois, por causa de uma briga boba de trânsito, né? A mãe e filho que estavam dentro do carro. Aí começou, a mãe, a Neuza, teria pego a arma e disparado um tiro para o alto. Tá aí a marca do que foi da porta, como ficou estragada por causa da batida, quer dizer, uma coisa absurda. A dona Neuza pegou essa arma, deu um tiro ao alto, né, para tentar assustar. E a partir daí o filho pegou a arma, tentou se defender, porque aí tem isso é a apuração agora, depois também no julgamento tudo vai ser esclarecido, mas ele alegou que o casal teria tentado agredir a dona Neuza, né, a mãe dele, e aí por isso ele teria atirado, mas parece que isso não chegaram a confirmar. Ou seja, 1 ano desta tragédia, morreu pai, mãe e um filho de 20 anos, deixando órfão um menino mais novo que hoje está com 8 anos morando com os avós em outro estado. Glauco. Não, acabei de lembrar, quando você falava aí, que houve mais um episódio de desgaste ainda. Eu acho que o Lucas também recorda muito bem, que foi uma espécie de disputa dos avós para ver quem ficava com o menino, né? Porque ele poderia ir para o interior
ou ir para São Paulo. Me recordei disso agora, teve a interferência da Justiça, na mediação, inclusive, e agora a gente tem informação aí de que o garoto está em São Paulo. Isso, aconteceu essa situação bastante delicada e até foi um dos motivos que a família quebrou o silêncio depois de tanto tempo para contar como está o menino, para dizer que ele está muito bem vivendo lá no estado de São Paulo. A Vitória era a namorada do jovem, é isso, Lucas? Vitória é o nome dela, lembra? Isso, namorada do Gabriel. Eu recebo aqui, olha só, outra tragédia na vida dessa menina. O pai dela morreu há 6 meses pelo Covid. Poxa, foi o pai dela que eu entrevistei. Não, o pai da Vitória. Da Vitória, a namorada. Aquele senhor que aparece, não. Não. Aquele era o pai da mãe, né? Ele não apareceu na reportagem. Não, é que apareceu um senhor aqui. Que lamentável, eu não sabia disso aí, sinceramente, André. Não, é que apareceu... Ele era o porto seguro dela, depois que aconteceu a tragédia, viu? Ele, inclusive, levava ela para todos os compromissos. Vejam. Lamentável isso. Na reportagem aparece um senhor, mas esse era o pai... né, Lucas? Era o pai da... Como é que é o nome dela? A Fabiana, né? Da mãe desse menininho. Que aparece na reportagem. O senhor estava desolado ali, que ele perdeu a filha, o genro e o neto de 20 anos. Tá? E aí agora o Glauco, portanto, falando que tinha conversado e entrevistado o pai da namorada, que é a que presenciou toda a cena, e agora a informação de que há 6 meses ele morreu vítima de Covid. Veja só a tragédia na vida aí dessa garota aí. Bom, e nós certamente vamos continuar acompanhando, né, esse caso que começou por causa de uma batida boba, besta de trânsito. 12h, 28 minutos agora. Gente, atenção, voltamos àquela imagem. Cadê a imagem lá de Passo Fundo? Isso foi na tarde de sexta-feira, mas a gente só teve acesso agora a essas imagens e a gente quer mostrar aí como as coisas acontecem, né, Glauco? Então aí os dois espertinhos que ficaram um bom tempo em frente à Biblioteca Municipal, 4h30 da tarde, e há um alerta, essa é a chamada Praça Literária, né? Praça da Literatura. Ela tem um outro nome, é uma praça que fica na região central, né? Praça da Literatura, fica em Passo Fundo. Sabemos que a Jornada Internacional de Literatura até pouco tempo acontecia em Passo Fundo, depois teve crise financeira, depois o Covid, mas é o berço, né, da literatura também aqui no Rio Grande do Sul. Esses dois homens tentando entrar, tentando arrombar, um deles com o braço imobilizado. E aí o que acontece, hein, Glauco? Aí aconteceu o seguinte, eles não contavam com a rede também de monitoramento. As imagens estavam mostrando ali, ó, eles em ação, só faltava a claquete. Sabe o que é claquete, né? Aquele negócio que faz a corte de cena. Isso. Porque eles estavam sendo filmados e aí a rede de monitoramento também observou isso. A Brigada Militar foi acionada, os 2 brigadianos chegaram ali e simplesmente um desses homens tinha uma vasta ficha de histórico criminal. E eles, logicamente, foram flagrados. Lembrando que isso é perto desta praça aí, que tem, segundo informações da população, grande movimento de usuários de drogas. Infelizmente. Mas neste caso aí eles se deram mal, André. Uns chamam de Largo da Literatura também, fica na região central. Exatamente, Glauco. Também é um pedido que a gente faz, um alerta que a gente faz à população, né, em nome da população, pedindo mais segurança nesse local, porque vejam bem, 4h30 da tarde. 4h30 da tarde. Diz que essa praça é rodeada de pessoas consumindo drogas. E aí, então, esses dois homens tentando fazer esse arrombamento, não sabemos o que eles queriam levar aí de dentro da biblioteca, né? Não faz ideia. Sentar para ler, provavelmente não é. Eu tenho uma vaga ideia, tá, André? É que nesses locais tem pequenos eletrodomésticos. De repente, para trocar justamente por droga, para repassar, para conseguir dinheiro e dinheiro muito fácil. Pode ser por isso, mas é um palpite meu. Olha só, agora a gente vamos tentar depois pegar bem no início de tudo, tá? Bem no início de tudo. Tá aí aquele homem disfarçando com aquela roupa laranja ali. Ele está com o braço imobilizado, percebam, o braço esquerdo está mobilizado. Aí meio que cansa, ele está disfarçando, está vendo que o outro não está conseguindo abrir a porta e aí ele se junta. E aí ele quase que empurra o outro. O outro está com como é que chama-se? Não é uma chave de fenda, é um outro instrumento ali de ferro tentando arrombar. Não sei o que se aproxima uma senhora à direita, que aí a polícia disse para ela não se aproximar. Eles tentam arrombar, ele está usando uma chave de fenda maior, e aí o outro se incomoda, vem e tenta arrombar junto, mas não consegue, está com o braço imobilizado. Agora, se é fake ou não, isso a gente não sabe.
Na hora da abordagem que chegam os policiais, o que acontece? Ele levanta o braço normalmente, né? Como se nada estivesse, tá ali com o braço, né? Sem problema nenhum. Vai saber se não é fake também, como salientou o colega Glauco. Lembrando que um deles era foragido, Glauco. Tem 2 páginas de ocorrência, de histórico criminal, quer dizer, o cara já é conhecido também da brigada. Logicamente que os brigadianos já devem ter olhado, você de novo? Tem uma hora que aparece, eu não sei se essas imagens a gente vai conseguir observar, mas esse de laranja, quando está esperando, dá algum barulho, ele dá um pulo, né? Eu acho que a gente não conseguiu pegar essa parte aí, mas ele fica esperando ali enquanto que o outro tenta abrir, não consegue, e realmente eles não conseguiram abrir, porque a Brigada Militar foi bastante ágil, mas eles levaram um susto, os 2 levaram um susto. Não sei se ouviram algum barulho ou foi a batida ali da porta que deu um barulho. Eu sei que eles chegaram a saltitar, levaram um susto e logo em seguida, portanto, a Brigada Militar fazendo a revista nos pertences, os 2 presos, lembrando que um era foragido. Daqui, olha, aí ele estava disfarçando ali. Muito bem, lembrando, isso aconteceu na região central de Passo Fundo. 12h, 32 minutos, atenção para esta imagem aí que nós vamos mostrar. Sabe o que um homem foi capaz de fazer? Tá? É inacreditável, mas ele foi capaz de jogar a mulher para fora do carro. Depois de romper uma barreira policial, isso aconteceu no litoral norte. E aí, para disfarçar, depois de ter rompido a barreira policial, ele teve a ideia de pegar e jogar a mulher para fora. Quer dizer, uma coisa... Deixa eu começar com o Guilherme Roquette, que está acompanhando esse caso aí, Guilherme. André, é inacreditável, mas é isso que aconteceu. Ele jogou a mulher de dentro dessa S10 preta no meio da estrada. Essa caminhonete ela foi roubada aqui em Porto Alegre e o Comando Rodoviário da Brigada Militar tinha a informação de que o veículo estava circulando lá pelo litoral norte. Então, por Imbé, Tramandaí, naquela região ali. Em frente ao posto da Polícia Rodoviária Estadual, lá na RS 030, os policiais avistaram essa caminhonete e tentaram fazer uma barreira para fazer o veículo parar. Só que ele não parou. Ele passou e foi em direção ao Osório. Quando ele chegou lá perto do viaduto, ali da Estrada do Mar, ele já estava sendo perseguido por várias viaturas que foram atrás dessa caminhonete. E para despistar os policiais, ele teve a brilhante ideia de empurrar a companheira para fora do carro. Ele fez isso e depois deu a volta ainda, retornou em direção a Tramandaí, pela mesma estrada, ainda em fuga, e ficou tentando dar um drible nos policiais rodoviários estaduais. E aí foi então que uma outra barreira foi formada. Ele não parou nessa barreira, atingiu uma viatura da Polícia Rodoviária Estadual, mas aí sim, logo em seguida, os policiais conseguiram fazer a abordagem e prenderam essa dupla, porque essa caminhonete ela era furtada daqui de Porto Alegre, estava rodando lá no litoral norte e os 2 estavam então com esse automóvel roubado, acabaram ambos presos e já estão no Chilindró. Ô Guilherme, a gente vê que tem vários tiros ali na viatura da Brigada Militar, é isso? Foi disparado por ele também? Tem essa informação? Olha aí, ó. Pois é, não tenho exatamente essa informação, mas o que eu pude perceber na imagem é que o pneu da caminhonete, ele tá rasgado, né? Tá bem cortado. Então, possivelmente, na tentativa de abordagem, quando esse carro não parou, os próprios policiais devem ter atirado contra esse pneu justamente para fazer o carro parar. Agora, eu acho que ele não ia muito longe aí, não, porque essa S10 aí é uma garganta, né? Pois é. Mas nesse caso aí, eu acho que ele bateu na viatura e por isso saiu aquela proteção de plástico que tem são na os viatura. rebites ali, o pessoal tá me auxiliando. Inclusive, afetou até a maçaneta lá, porque ele estava desesperado. Ele queria fugir de qualquer jeito. Agora, dá a impressão por que atirar a companheira? Bom, não, isso não consegui... Olha, é difícil de captar, André. Não, mas a ideia dele, qual que era? Jogando, né, a parceira ali, a polícia ia fazer o atendimento a ela e ele, ia aproveitar o tempo e ia se escapar. Eu estava tentando somar a quantidade de coisa irregular nessa ocorrência e me perdi, né? Carro roubado, fuga. Meu Deus, ele vai ter que explicar muita coisa. Receptação. Vamos fazer o cálculo, Glauco. Colocando em risco a vida de quantas pessoas. Glauco, olha só. Receptação,
dirigir de maneira perigosa, fugir de barreira policial. Só aí já contei 3. Não sei se vocês têm mais alguma aí que dá pra gente levantar. Tentativa de homicídio. Isso, atirar é tentativa de homicídio. Atirar a companheira, né? Também. Quer dizer, e mais algumas coisas que podem surgir aí. Eu já contei 4 aqui. 4, pelo menos 4. Isso já dá um bom tempo de explicação. Para quem está chegando agora, meio-dia 36 minutos, isso aconteceu na 030 em direção ao litoral norte, ali em Tramandaí, naquele trecho ali de estrada que fica entre a BR-101, quem vai aí para pegar ali não é Interpraias, a 407, Quem vai para Tramandaí? Não, sim. Mas geralmente Estrada do Mar. A Estrada do Mar. Geralmente o pessoal, chega ali pela 101, entra para pegar a Estrada do Mar e já passa pela 030. Se não pegar a Estrada do Mar, vai reto, vai sair lá em Tramandaí. E é essa estrada aí que aconteceu esta perseguição, né? Repete pra gente os detalhes, o Guilherme. A primeira tentativa de abordagem dessa S10, quando os policiais identificaram que o carro roubado estava circulando lá ali pela região de Imbé e Tramandaí, foi em frente ao posto da Polícia Rodoviária lá da 030. Eles tentaram fazer uma barreira, mas o cara não parou. O motorista seguiu dirigindo em alta velocidade. Que é logo na entrada, aí, né? Logo na entrada. Tu sai da 101, entra. Tem um... No outro, André, creio que tenha sido no outro posto lá Não, sim. Mas você mas tu entra ali, é questão de 2 quilômetros, 2 quilômetros já tem esse posto do outro lado ali da faixa. E aí, conta pra gente o que ele fez. Próximo ao viaduto da Estrada do Mar, ele teve a brilhante ideia de jogar a mulher para fora do carro, com o carro em movimento, para tentar despistar os policiais que já estavam com várias viaturas perseguindo a caminhonete. Ele jogou a mulher para fora do carro, continuou em fuga até que uma outra barreira, então, fosse realizada. E aí ele não parou nessa barreira, mas parou logo em seguida porque bateu em uma viatura da Polícia Rodoviária Estadual. E depois, então, parou e foi abordado. Só que os dois, o companheiro atirador da mulher e esse cidadão aí, né? A mulher e o companheiro dela, os dois, como eles estavam com o carro roubado, acabaram presos pelo comando rodoviário da Brigada Militar. Já estão no Chilindró. Pois é, isso aconteceu ontem, gente. Não sei se a gente tem o estado de saúde da mulher, se ficou em estado grave ou não, porque aí tem um outro detalhe nisso. Porque se esta mulher era só parceira, né, companheira de crime, essa seria uma tentativa de homicídio. Mas se ela for companheira, né, se eles têm alguma relação, já vai para o campo também do feminicídio, né? Também tem esse outro detalhe. Se a gente puder saber informações de como é que ficou essa mulher aí, daqui a pouco a gente traz os detalhes. Repetindo, aconteceu em meio, né, uma movimentação ali de tarde, na 030, pertinho ali da Estrada do Mar, no nosso litoral norte. Muito bem, meio-dia e 39 minutos agora. Está com dificuldade financeira? Preste atenção. Nós temos um recado muito importante dos nossos amigos da Solução Financeira. Olha aí. O recado é para você que mal começou o ano e já está recebendo cobranças. É a parcela do veículo, o IPVA, o colégio das crianças, uma infinidade de ligações que nem te deixam dormir. Dê um basta nisso e durma tranquilo essa noite. A Solução Financeira está aqui para te ajudar a economizar e se livrar da cobrança de juros abusivos. Não aguenta mais as ligações do banco, as ameaças de busca e apreensão. Chega de sofrer. Envie um WhatsApp com a foto do seu carnê de financiamento para o número 98324-8904 e solicite a sua análise gratuita. A sua economia pode chegar em até 70% mediante análise e a Solução Financeira garante seu desconto em contrato. Envie agora mesmo a foto do seu carnê para o número 98324-8904 ou vá pessoalmente na Avenida Benjamin Constant, 1170. A Solução Financeira é a maior e melhor assessoria de negociação bancária do Brasil. Não perca mais um minuto. Venha economizar você também. Muito bem, um abraço aos amigos da Solução Financeira. Muito bem, gente, olha só, na segunda parte do nosso dossiê das fake news, né, as notícias falsas sobre as vacinas, o seu Alípio vai entrar na conversa do grupo da família do Maiquinho com teorias da conspiração. Ah, tá!
Agora eu quero ouvir alguém dizer que é mentira, que aquele louco dos computadores, o Bill Gates, está interessado nisso. Ele está colocando microchip nas pessoas pelas vacinas. Seu Alípio, isso até que seria legal, mas não. Quando a gente fala em vacinar a população, a gente sempre lembra que enquanto um remédio salva uma pessoa, a vacina salva um povo. Por que isso? Porque quanto mais pessoa vacinada, quanto mais pessoa que conseguir se defender contra o vírus, no caso contra a Covid, menor será a circulação de vírus na comunidade. Mas então é seguro tomar essas vacinas? Não, porque a gente ouve tantas besteiras, né? Olha, pra mim, isso aí é complô para enriquecer essas indústrias farmacêuticas aí. O princípio fundamental da vacina é a segurança. A gente sempre tem uma precaução, uma preocupação de que a vacina, antes de mais nada, seja segura para a pessoa. Tá, agora estão mais tranquilos. Assim que tiver a vacina para todo mundo aí, vocês vão tomar? Não, sendo assim também, né? E eu começo a repensar que eu não aguento mais essa quarentena. Nossa, eu não vejo a hora de me aglomerar num bingo, num bailinho, sabe? Confusão, loucurada, gritaria. Eu tô precisando de loucurada. Não, mas é claro que eu vou tomar essas vacinas aí. Vou tomar a vacina que vier, inclusive. Daqui meus braços, ó. Só pra cá de vacina. Meu Deus, imagina começar a se aglomerar de novo, meter churrascada ali, churrascada aqui, sair pra jogar umas bochas. Meu Deus, tô dentro. Mas eu tenho só uma dúvida, doutor. Grávida, pode se vacinar? Com relação à gestação, Jéssica, os estudos não incluíram de forma significativa mulheres gestantes. Os estudos serão feitos na gestação. A gente tem voluntárias, no caso, que engravidaram no estudo das vacinas. Por enquanto, nenhum problema houve com elas. Ô Jéssica, por que tu perguntou sobre mulher grávida? É pegadinha, né, Jéssica? Pegadinha, né? Responde aí, Jéssica. E tem gente que tá louco para se aglomerar no estádio de futebol, né? Tá aqui ele. Jogar bocha já tá cheio, imagina no estádio de futebol, hein? Olha só, para biscoitos Zezé Carinho, que vem de família, meu irmão Glauco Paz, o Grêmio perdeu o Grenal, ficou distante da briga pelo título, completou 4 rodadas sem vencer e tem mais notícia ainda. Outras notícias ruins pro tricolor. Conta aí pra gente, Glauco. Quando a fase é ruim, o pão cai, como é que é, né? Sempre com a manteiga pra baixo. Caiu o pão com a manteiga do Jeromel pra baixo. Jeromel com uma lesão nos ligamentos do tornozelo esquerdo, fica fora de 6 a 8 semanas. Foi nesse lance aí, ó, um lance sozinho no Grenal e causou logo grande preocupação, porque convenhamos, Jeromel não é de fazer encenação. Ele já tinha se recuperado de uma lesão muscular e aí veio logo a preocupação confirmada, então, 6 a 8 semanas, está fora da decisão da Copa do Brasil, infelizmente. E olha, não é só o grande zagueiro, é o capitão do Grêmio. Ou seja, se o Grêmio for campeão, não é o Jeromel que vai, pelo menos naquele momento inicial, levantar a taça. Depois, logicamente, ele vai fazer isso. Boa sorte ao Jeromel nesta recuperação. O fato é que o Grêmio ainda vive a questão de tentar se recuperar psicologicamente do Grenal e define, muito provavelmente hoje, que time bota em campo nos próximos compromissos, porque tem aquela história de irritação, de reclamação com a arbitragem, se bota time reserva, misto ou não. Então, expectativa, essa decisão pode sair ainda hoje. Bom, saímos do lado que está triste ainda, pro lado que tá... Os caras vão rindo de qualquer coisa. Estão rindo do quê? Poxa, claro, tem que rir, né? Quebrar uma invencibilidade dessas em Grenal, ver a possibilidade do título brasileiro. O Inter é muito candidato, sim senhor. Já está muito perto, será?
O Edenilson diz que não é bem assim. Fala, Edenilson. Temos que manter nossos pés no chão. Tem 6 jogos dificílimos. Todas as equipes que vamos enfrentar também estão buscando alguma coisa no campeonato, não são equipes que já definiram alguma coisa no campeonato. Então a gente tem que ter os pés no chão. Tá aí o Edenilson, o Inter que volta a campo contra o Bragantino, que venceu ontem, ou seja, não tem jogo fácil, essa é a realidade. O negócio é, precaução, canja de galinha. Tá aí, ó. Os caras estão engasgados há muito tempo. Hoje não passa. Bora. Não passa. Bastidores do Grenal da vitória do Internacional 2-1 no Beira-Rio. Foi o clima no vestiário colorado depois dessa grande vitória, uma vitória histórica. Afinal de contas, há muito tempo não acontecia. E a comemoração? Sobe o som aí, ó. Lembra aquela música do Mundial, quando o Inter ganhou o Mundial, ficou consagrada na voz do Fernandão, vamos, Inter, pois foi isso que os jogadores cantaram no vestiário. Olha o Abelão aí, ó. Alegria colorada depois da vitória contra o Grêmio, e não é para menos com toda justificativa. Bom, Inter e Grêmio à parte, o fato é que temos Libertadores. 4 dias da grande final. Quem é que vai pegar essa belezura? Eu já peguei. Tá aqui, tá comigo. Mas tem assim, ó, Santos e Palmeiras, Palmeiras e Santos, que estão loucos para botar a mão nesse troféu aqui. Glauco, olha só, o dia inteiro tu te agarra aqui do troféu tá aí. Com ciúme? Na taça. Tu tá com ciúme? Passa um álcool aí, porque a gente passa, quer pegar Eu passo todo dia. Agora tu tá com ciúme e tá com saudade de me abraçar, que eu sei disso, eu também tô. Mas por enquanto só aqui, ó, tá? E lembrando, dia 30? Dia 30, grande final, aqui na Casa da Libertadores, tá? A gente falou Grêmio e Inter à parte, mas nem tanto, porque gremistas e colorados também estão de olho. Aliás, o gremista queria muito, viu, que o Palmeiras ganhasse a Libertadores, para quem sabe vir um pouquinho mais leve, mais light na Copa do Brasil. Será? Fala, torcedor! Eu sou gremista e eu vou assistir a final da Libertadores no SBT para poder torcer pro Palmeiras, porque eu não quero que o Santos também vire tri da Libertadores, que é o número de títulos que o Grêmio tem. Além disso, quero ver como que o Palmeiras joga uma final, já que vai jogar contra o Grêmio uns dias ali depois, na final da Copa do Brasil. Eu, como amante de futebol e torcedora do Inter, vou estar assistindo o jogo do Palmeiras e Santos aqui no SBT e torcendo pro Santos ganhar. Assim o Palmeiras ganha a Copa do Brasil em cima do Grêmio. Oi, meu nome é Maria e eu vou olhar a final da Libertadores no SBT torcendo pro Palmeiras, que é pra ver se eles esquecem da Copa do Brasil e deixam pra gente. Final da Libertadores é dia 30, sábado, no SBT. Fala, galera! Eu moro aqui, mas sou lá de Minas Gerais, torcedor do Cruzeiro. E vou ver a final, lógico, da Libertadores no SBT, sábado, 5 da tarde. Vai ser um jogaço. 2 times ofensivos, o negócio vai ser bom demais. Tô de olho no SBT. Oi, eu sou colorada e vou assistir a final da Libertadores sábado no SBT porque tem tudo para ser um grande jogo. Como uma boa gremista, eu quero saber tudo sobre o adversário do Grêmio na final da Copa do Brasil. Por isso, no sábado eu vou estar ligada aqui no SBT para acompanhar a final da Libertadores entre Santos e Palmeiras. Tá, então, todo mundo ligado sábado aqui na Casa da Libertadores. Fica com ciúmes, tá? Tá bem. Fica com ciúmes. Tá bom. Depois a gente se abraça. Que dia é a final? A final é dia 30. Pois é. 30 graus é a temperatura neste momento aqui em Porto Alegre, Glauco. A Estael Cias já está se aprontando ali, já está com o microfone. Em seguida, ela vai falar pra gente dos riscos de temporal. Estiagem que a gente vem sofrendo aí durante quase um ano em muitas regiões do nosso estado. Tem notícia boa chegando. Espera só um pouquinho que já a Estael vai conversar com a gente. Agora eu tenho um recado muito importante para todos vocês, porque a gente passa os dias com pressa, correria. A rotina e os compromissos nos consomem. E quando a gente vê, o tempo passou. Mas sabe o que não pode esperar? A sua saúde. Sem ela, nenhuma destas correrias e preocupações adiantam, não é verdade? Por isso, não esqueça o que te faz estar aí batalhando todos os dias, a sua saúde. E para isso, você, servidor público, municipal e estadual, pode contar com um plano feito para você.
o plano de saúde da IBCM. Com a IBCM, você tem à disposição muitas especialidades médicas e terapias, além de fisioterapia e atendimento odontológico por apenas R$ 176,92 mensais por pessoa. Você pode contar com um suporte essencial para a sua saúde e bem-estar. E ainda beneficiar a sua família sem mudança de valor conforme a idade. E tudo sem coparticipação, olha só que maravilha. Não perca tempo e entre em contato agora com a IBCM. Chama lá no WhatsApp que está aparecendo aqui na sua tela, que logo a equipe da IBCM retorna para você. IBCM, o plano de saúde feito para o servidor público. Vem chegando a dama do tempo, com muito calor, de 30 graus em Porto Alegre. Vai chegar quanto hoje, Stael? Olha, vai uns 33, 34, mas isso no termômetro, porque agora a umidade está em torno de 60%, a sensação já é de 35%. Nossa. Então a sensação ao ar livre, com essa umidade, esse calor peguento que a gente fala, a gente sente aquele ar pesado, úmido. A gente lava a roupa, Stael, a roupa não seca, tá debaixo do sol, a roupa não seca, Stael. Exatamente, a sensação vai uns 40, hoje no Vale Taquari também temos agora 33 graus lá em Teutônia, a sensação já de 38 agora, olha que a temperatura vai subir ali na região de Lajeado, na região dos vales e também no Vale do Sino, São Leopoldo com 32 graus. A gente olhando a imagem de satélite, André, a gente já vê que a instabilidade está chegando, já chove em toda a fronteira com a Argentina, já chove de forma isolada em Santa Cruz, questão de 100, 150 quilômetros daqui, já tem, mas é chuva isolada, a chuva mais abrangente, mais generalizada está aqui no oeste do estado, tem muitos raios por lá. E a perspectiva a partir de agora é de um período, André, que vai até o começo de fevereiro, em que todo dia chove no Rio Grande do Sul. Alguns dias vai chover muito, outros dias pouco isolado, mas em geral uns 15 dias pela frente. Aqui eu coloquei um mapa de chuva para os próximos 7 dias. Olha o acumulado que nós temos no estado. Aqui pegando do centro até o oeste, até a fronteira com a Argentina, e aí a gente olha o norte da Argentina e o Paraguai, volumes de precipitação acima de 150, chegando a 200 milímetros em algumas áreas, 200 milímetros em 7 dias. E vai pegar também parte norte e todo o oeste do estado. Isso vai ter um impacto muito importante nos rios, nos arroios, e a gente pode ter nestas áreas da metade oeste do estado a expectativa de que a estiagem chegue ao fim, que nós tenhamos a recuperação da umidade do solo, a recuperação dos níveis dos rios, especialmente o Rio Uruguai aqui, que faz todo esse contorno aqui da fronteira com a Argentina, e outros rios também importantes do centro do estado, especialmente para as lavouras de soja. Então a gente tem uma excelente notícia para essas regiões com essa expectativa que a chuva volte a acontecer, mas preocupa, André, porque amanhã, quarta-feira, um sistema de baixa pressão atmosférica vai se formar e poderemos ter chuva torrencial, chuva de volumes muito altos no curto espaço de tempo, alerta para tempestades com vendavais, raios e até mesmo queda de granizo. Isso afeta também a Grande Porto Alegre. Essa chuva volumosa, ela pode trazer aquele efeito nos arroios e rios que a gente chama de cabeça d'água, que é aquela enchente relâmpago. Vai estar muito calor, vai estar muito abafado. Isso aqui em 2018, nós tivemos aí um episódio aqui no Rio Grande do Sul. Eu não lembro, produção, que cidade que é ali, é na região... Da Serra, não é? Praia Grande. Praia Grande... Vejam aqui, ó, rapidamente a água avança. Não. É, pertinho ali de Santa Catarina. Pertinho de Praia Grande. Pedra Afiada. Ah, é no Canyon, lá na região dos Canyons ali. Então vejo aqui uma chuva relâmpago. Muitas pessoas vão se refrescar nos rios e arroz, vai estar muito abafado, isso vai até o começo lá de fevereiro. Só pra gente rapidamente explicar o que significa isso, quer dizer, a chuva, ela cai muito forte, nesse caso aí, lá na região das montanhas dos Canyons. Exatamente. E de repente esse volume, ele vai descendo, e aí nesse caso aí ele enche, né, o leito desse arroio do rio em questão de segundos. E é muito preocupante quem vai fazer trilhas, ou vai buscar realmente se refrescar nos arroios. Às vezes vão as crianças sem os pais ou adolescentes. Então tem que ficar atento, porque pode não estar chovendo naquele local, mas se chover na região da nascente do rio, todo esse volume de água ele vem muito rápido e muitas vezes não dá tempo de reagir, porque acho que quem não tem esse conhecimento, né, para até reagir e conseguir se proteger, às vezes isso pode ser fatal até. E às vezes são pessoas que estão, inclusive, estão ali com a aventura no meio do mato, não tem...
Nesse caso, estavam com guia, mas a gente filmaram, vê... né? Conseguiram se proteger, mas às vezes não é o que acontece. A gente vê Além da muitas chuva, André, tragédias. que pode ser aí muito volumosa, o risco também de muitos raios nesses próximos 10, 15 dias no Rio Grande do Sul. E a gente tem, então, algumas recomendações aí importantes nesses dias de temporal. Então, não se expor ao ar livre, procurar evitar lugares abertos. Muitas vezes ainda não está chovendo, mas já está ocorrendo a queda de raios. Não permanecer em rio, mar, lagoa ou piscina, também tem de risco de descargas elétricas. Manter a distância de objetos altos isolados, porque o raio, o que ele faz? Ele procura o caminho mais curto de chegar, de fazer a descarga até a superfície. Então, num lugar plano, os pontos de maior altitude são os pontos de maior risco. E evitar veículos sem capota, com tratores, motocicletas, que também é uma situação de risco em situações aí de temporais e muitos raios. Vamos ao mapa então, mapa do Rio Grande do Sul para hoje à tarde, previsão aí de temporais em grande parte das regiões, maior risco nesta região do centro até o oeste, os maiores acumulados hoje acontecem nessas áreas, já está chovendo de forma isolada aqui no centro do estado e até da tarde para a noite chove aqui também com temporais isolados hoje, amanhã que a situação é mais grave, mais preocupante. 27 graus em Santa Rosa, porque lá chove desde cedo, 28 graus em Uruguaiana, 27 em Santa Maria, 25, muito abafamento lá em Caxias do Sul, 33 em Novo Hamburgo, acho que vai até um pouco mais, a gente vai uns 35 e 30 graus em Pelotas. Isso é no termômetro, porque a sensação por causa da umidade é muito maior. Os próximos 4 dias, aqui a previsão para Porto Alegre, que representa o que vai acontecer no Rio Grande do Sul. Aqui os raios, amanhã alerta de tempestades que podem ocorrer a qualquer momento do dia, não só em Porto Alegre, região metropolitana, mas principalmente metade oeste e sul do Rio Grande do Sul. Não é só chuva não, risco de vendavais, risco de raios e queda de granizo, que amanhã pode trazer transtornos para o território gaúcho. Quinta-feira de muitas nuvens, chuva a qualquer hora, a sexta-feira também. Aliás, até o começo de fevereiro, a chuva, a instabilidade será a rotina. Imagens ao vivo aqui de Porto Alegre, região ali próximo ao HPS, é isso? Na região ali da Ipiranga ali. A gente já começa a ver essa é da algumas Ipiranga, nuvens, tá. Né? Aqui um pouco do céu, mas já tem nuvens, vai ter um reforço, eu acredito que em uma questão de 2 horas começa a escurecer mais o céu por aqui e entre a tarde e a noite risco de temporais isolados hoje. Agora amanhã a situação é de risco de volume alto de precipitação e transtornos na capital e partes aí do interior do Rio Grande do Sul. Então uma quarta-feira bem complicada, provavelmente na quinta-feira a gente vai estar falando aí do que aconteceu na quarta-feira. E por isso eu convido o telespectador para mandar fotos, imagens, vídeos, para colaborar aí com o nosso trabalho, para a gente poder mostrar o Rio Grande do Sul diante desses fenômenos. Tome cuidado. Vai lá no nosso facebook.com/SBTRS oficial. Tá bem, Estael Cias? Está bem, fiquem alertados. Então nos encontramos na quinta-feira. Quinta-feira. Até lá. Muito bem, meio-dia e 59 minutos, quase 1h da tarde. Gente, atenção, olha só a imagem desta moto em alta velocidade que bateu contra foi numa rótula, né? Isso aconteceu na fronteira, Glauco. Isso mesmo, em Bagé, na fronteira do estado, a gente pode ver nas imagens que o movimento até nem era grande, era um movimento tranquilo no momento que aconteceu o acidente. O piloto e uma mulher vinham em alta velocidade quando de repente atingiram esta rótula aí. Populares informaram que o rapaz foi levado à Santa Casa de Bagé e precisou fazer curativos, mas logo foi liberado. Já a mulher, ela ainda foi para o hospital e precisou de maiores cuidados, ainda está em observação. Agora, a imagem é bastante forte, né, André? Só pra gente, eu não tinha entendido no início, depois eu entendi o que é bater na rotunda, como dizem os portugueses, na rotunda, na rotatória. No canteiro. Aqui. Ele bate no canteiro, ó. A gente, agora aqui, ó, a gente vê aqui assim, ó. Aqui ele deveria ter desviado, né? Aqui, nessa parte de baixo ali tem uma quina, deveria ter desviado porque tinha uma rotatória e ele não percebeu, foi reto, está de carro até, né? Não é tão grave, mas com moto... Às vezes é a tentativa de desviar de algum buraco, de desviar de algum obstáculo, ou até um carro que viria atrás, a gente não sabe, não tem na imagem. Em várias situações, esses dias me chamou a atenção exatamente isso, porque se a sinalização ela não está ali muito clara, né? Porque deve ter alguma sinalização dizendo que tem uma rotatória. Se a pessoa não conhece muito ali a cidade, né? Aí eu não sei, aí põe em alta velocidade se for o caso, mas é difícil.
É difícil de conseguir controlar, porque ele vem em linha reta como se não existisse a rotatória, né? E aí não tem como manter o controle, né? A motocicleta, infelizmente, a gente sabe que é isso, né, André? É para-choque da gente. Vai direto pro chão e torce para estar bem equipado, com equipamento de proteção obrigatório. E por pouco, olha ali, ó, o pessoal ajudando ele ali, é isso, olha. O pessoal ainda tenta ajudar ali. No canto superior da imagem. É, a gente consegue ver aqui, ó, bem aqui em cima, ó. O pessoal tentando ajudar, várias pessoas aqui tentando fazer o socorro daquele deitado. E tu viu, Glauco, que por pouco que não pega fogo, não explode o tanque de combustível, porque ele vem arrastando por aqui e olha a faísca que sai. O atrito com o sai asfalto, muita, né? ele vem por aqui, ó, e faz muita faísca, sim, o que pode provocar uma explosão, inclusive, pela velocidade que estava. Ele estava em alta velocidade, né? Tanto é que foi quantos metros adiante, né, Glauco? Não se tem explicação exatamente do motivo, mas eu percebi na imagem que tem um carro que vem atrás. Eu não sei se foi alguma manobra também, de repente, do piloto para tentar desviar do carro. O fato é que foi muito feio o acidente. Olha só, aí a moto, ó, que ela vem arrastando. Tem uma outra imagem que aparece melhor, a faísca saindo. Põe a outra imagem, aí, ó, aqui, ó. Vejam só a quantidade de faísca. Nossa, que perigo, que perigo. Às vezes é o próprio mata-cachorro que a gente chama, né? Mas está ali perto, né? E a faísca claro, vaza a gasolina nessa hora. Olha aqui, ó. Vamos ver de novo. Nossa, mas que batida. Olha aqui, ó. Olha só. E ela foi... A moto mas empina, quantos né? metros, hein? Olha, é bastante coisa, viu? Essa outra imagem a gente consegue observar também. Aí, chamou a atenção de todo mundo. Tanto é que parece que tem um casal na moto aqui que chega a parar, né? Eles pararam para olhar o que aconteceu. Imagina o barulho e a batida forte, porque pegou bem aqui assim nessa quina, onde o meio-fio. Imagina a batida que foi, só ali a batida já é para quebrar o eixo da moto, né, Glauco? Pode quebrar a roda, inclusive, né? Mas mesmo que não quebre, não tem como manter o equilíbrio, né, André? Moto é assim, não mantém mais o equilíbrio e cai. Nossa, que batida. Repetindo, isso aconteceu? Em Bagé, na fronteira, deu para ver que não tinha grande movimento, mas não se sabe exatamente ainda qual o motivo do acidente. E essas duas pessoas, menos mal, foram para o hospital, né? Uma recebeu atendimento e já foi para casa, a outra está em observação. Mas sempre vale, tem que ter muita atenção sempre, né? Principalmente a moto, já dissemos a moto, né? O para-choque da moto é a pessoa, né? Os joelhos ali, então tem que ter, tem que ter um cuidado muito grande. Gente, mudando de assunto, agora 1h03 da tarde, 30 graus a temperatura, a gente vai dar uma olhadinha no vacinômetro, para ver como é que anda, né, a vacinação aqui no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul recebeu 511.200 doses, já foram distribuídas 170.800 e temos aqui aplicadas 93.441, né? Para um público aí de 11 milhões, falta ainda muita coisa. Vamos ver os municípios aqui, ó. Se destaca Porto Alegre, temos aí 26.232 vacinados pela coluna, né? Região de Porto Alegre. Não, aqui eu acho que é município. Pela Coordenadoria Regional de Saúde. Região de Porto Alegre, 26.232. Em segundo, pelo gráfico, a região de Caxias do Sul, com 9.307 doses. E eu consigo ver em terceiro, região de Pelotas, 5.973. E aí aparece ali junto Passo Fundo, Canoas e também a região de Santa Maria. Portanto, o Rio Grande do Sul recebeu 511.200 doses. Lembrando que são 2 doses, né? Sempre são 2 doses. E hoje, às 2 da tarde, o que nós temos, Glauco? Temos live para falar tudo sobre vacinação, em que etapa nós estamos, em que lugar você está e, mais que isso, e a variante, né, desse vírus que está assustando, preocupando tanta gente. Qual é a grande preocupação que nós devemos ter? A partir das 2 horas da tarde, no Facebook, mande a sua pergunta. E lembrando que hoje já devem estar chegando, né, ao Rio Grande do Sul, 50 pacientes, né, que vêm do estado de Rondônia e que vão ser atendidos aqui em Porto Alegre, sendo 10 pacientes já os leitos preparados no Hospital Conceição, em Porto Alegre. Muito bem, olha só, hoje no Cine Espetacular tem o filme inédito Pânico no Lago, Projeto Anaconda.
Um grupo de cientistas desenvolve em laboratório crocodilos e anacondas gigantes. Durante a experiência, algo dá errado, causando a fuga dos répteis ferozes. Você não pode perder o Cine Espetacular, hoje, 11h15 da noite. A gente se assusta só Não de posso ver, ver, não posso ver porque eu não durmo depois, André. Gente, olha só, obrigado pela audiência e pela companhia. 14h, a transmissão, a live aí com os nossos amigos, os nossos colegas. O Glauco e vai estar junto o Lucas hoje. Vou convidá-lo, vamos ver se ele vai aceitar. Muito bem. A gente volta amanhã, 11h40, 19h20, segunda edição com Marcelo Chemário. Obrigado pela audiência, um beijo a todos, até amanhã.